Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aí já é etapa 4. E lembra lá qual que é o conteúdo? A gente já começou a trabalhar o eixo de estudo da matemática financeira, professor. Na aula passada a gente já deu uma pincelada lá nos processos que eu tenho à minha disposição para estar calculando a porcentagem de um número. Você ainda recorda? Professor, tem o processo tradicional, que é aquele processo fracionário. Pega a porcentagem, escreve na forma de fração, multiplica com o número. Primeiro processo. Segundo processo, mais conhecido, mais tradicional, professor, regra de 3. Já ouviram falar? Prof, a gente fez algumas questões lá por regra de 3, professor. E o último e melhor processo de todos, regrinha prática, professor. Até brinquei com vocês. Regrinha dos pulinhos, professor. Para calcular qualquer porcentagem de um número, basta apenas, professor, que eu saiba calcular 10%, que eu saiba calcular 1%, professor. Sabendo essas duas porcentagens, eu resolvo qualquer outra, professor. Basicamente, é só nós pensarmos da seguinte forma. Toda porcentagem é uma fração. Sendo esta porcentagem uma fração, ela representa uma parte de algo maior. E eu posso estar encontrando esta parte juntando partes menores ou subtraindo duas dessas partes. Você ainda lembrou? Como é que eu faço para calcular 10%? Como é que eu faço para calcular 1%? Vamos lembrar? Olha aí o conteúdo na telinha de vocês. Dentro do mesmo eixo de estudo. Aumentos, descontos, lucro e prejuízo. Professor, é matemática financeira? É a aplicação do cálculo percentual, professor, puro e aplicado. Agora, o que falta? Você escolher o método que você julga ser o mais adequado. Vamos lá ver? Vamos ver quais são os métodos que nós temos à nossa disposição, professor. Quando a gente fala de porcentagem, professor, o processo, o caminho que eu vou escolher para estar calculando essa porcentagem, professor, é muito importante. Isso vale para todo e qualquer tipo de situação, professor. Situação que envolve um aumento, um desconto, um lucro ou um prejuízo. Então, nas situações, recordar também que aumento é algo que vai aumentar o valor inicial, professor, até o próprio nome está dizendo. Desconto, professor, diminui. Lucro, aumenta. Prejuízo diminui, professor. Você lembra ainda dessa regra prática? Como foi que nós apresentamos essa regra prática para vocês? Professor, foi tipo assim. Para o senhor calcular, professor... Opa, tá aqui. Tá ruim de passar. Para você calcular 10%, professor, de um número, o senhor disse que eu dei um pulo. Como é que funciona essa história desse pulo aí, professor? Esse pulo, na realidade, na matemática, na linguagem matemática, quer dizer que nós temos que deslocar a vírgula para a esquerda uma casa decimal. Para esse 1%, nós temos que deslocar, professor, a vírgula, duas casas decimais para a esquerda. Só que para facilitar a minha memorização, a gente aprende assim. Professor, se eu der um pulo com a vírgula para a esquerda, o valor que eu obtiver é o 10%. Se eu der dois pulos com a vírgula para a esquerda, o valor que eu vou obter é 1%. Mas você pode estar se perguntando, professor, mas e as outras porcentagens? Porque nem sempre é 10% e 1%. Lembra do meu comentário anterior? Toda e qualquer porcentagem pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. Vamos entender. Vou criar aqui um valor. Professor, vou comprar um celular novo para mim. Esse celular, professor, ele está custando exatamente, professor, R$2.000. O professor está aqui, R$2.000. 0,00, peguei um valor redondo para facilitar a compreensão da aplicação prática. Então, se eu chego numa loja, e normalmente já é de praxe isso, professor, eu chego e quero comprar à vista, normalmente tem desconto, não é verdade? De quantos por cento é o desconto? 10%. Então, se eu te perguntasse quanto que é 10% desse valor? Olha como é que eu quero que vocês pensem. Não vai te preocupar com conta, não vai te preocupar com regra de 3. Eu quero que você pense desse jeitinho aqui. Vou colocar aqui o 2.000, observa comigo. A vírgula dele está aqui, professor. A vírgula sempre no finalzinho do número, não é isso? Quando a gente não enxerga ela. Eu quero que você simplesmente pegue a sua canetinha ou visualize isso na sua cabeça. Você vai dar um pulinho para a esquerda. Coloca a caneta em cima da vírgula, ó.
e dá um pulinho para a esquerda, professor. Que número vai ficar, professor? Olha, se a vírgula sair do final e vier para cá, o número que nós vamos ter aqui é 200, professor. Vê se você entendeu aí. Professor, entendi. Se eu pegar a minha canetinha, se eu der, professor, um pulinho aqui, ó, um pulinho, ó, com a vírgula, 1. Que número ficou? 200. Então, 10%, professor, de 2.000 vale 200. Professor, qualquer número eu posso pensar dessa forma? Qualquer número você pode pensar dessa forma. Professor, quanto que é 10% de 250? Dá um pulinho com a vírgula, 25. Professor, quanto que é 10% de 1.500? Dá um pulinho, professor, 150. Pegou a ideia? Prof, eu acho que eu entendi. E se não, chat está ao vivo aí, chat do IPTV, chat do YouTube, é só você perguntar. Prof, pois faz o seguinte, me explique então como que eu faço para achar 1% de 2.000. Anota o 2.000 novamente. A vírgula está onde? Está aqui. Eu quero achar 1%. Quantos pulos eu dou para achar 1%? 10% é um pulo. 1% são 2. Coloca a canetinha na vírgula e dá 2 pulinhos sempre para a esquerda. Ó, 1, 2. Olha só onde é que a vírgula vai parar. Que número que vai ficar aqui, professor? 20, né? Prof, deu 20. Deu 20, professor. 1% de 2.000 deu R$20. Vocês entenderam como que eu faço para calcular 10% e 1%? Aí devem estar curiosos. Sim, professor, tudo bem. 10%, dou um pulo, o valor que ficar, achei lá o 10%. 1% dou 2 pulos, ficou 20%. Mas e as outras porcentagens? Vou retomar aquela mesma definição. Toda porcentagem é parte. Então, professor, se eu sei que 10%, o valor que nós estamos analisando aqui, professor, é o R$2.000, professor. Nós estamos analisando. Nós acabamos de calcular 10% desse valor. Vocês encontraram comigo que 10% deste valor é 200. Nós calculamos agora há pouco que 1% desse valor é 20, professor. 10% é 200, 1% vai ser 20, professor. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, professor. E agora? Cara, se eu perguntasse para você, eu quero, novamente, para este valor, todas as perguntas que eu estou fazendo é para o 2.000. Eu quero que você calcule 5% desse valor. Eu quero que você calcule para mim, professor, 15% deste valor. Professor, 5% de 2.000, como é que eu vou fazer? Tem que dar pulo também? Não. Pulinho só é para o 10% e para o 1%. Só esses dois que tem pulinho. E os outros? É uma consequência do 10% ou do 1%. Como assim, professor? O 5%, se você pensar bem comigo, ele nada mais é do que a metade de 10%. Concorda comigo? Então, professor, se 10% deu 200, 5% tem que ser a metade de 200, 5% de 2.000, ó, vai ser 100. Tá, professor? E 15%? Professor, toda porcentagem pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. E professor, pensa comigo aqui. Se eu pedisse para você achar 15%, você ia pensar assim, professor, 15% é um pedaço de 10% mais um pedaço de 5%. 10% você sabe calcular de cabeça. 5% tem que ser a metade do 10%. Então, se 10% é 200, 5% está logo acima aí que é 100, 15% de 2.000, professor, dá exatamente R$300. Dá exatamente R$300. Até aí tudo bem, professor? Beleza, de boa. Olha só, professor. Na minha situação aqui, o que eu vou pensar agora, professor? Se eu lhe perguntasse quanto que é 18% daquele valor, professor. Deixa eu
Vou botar com outra cor de caneta para não ficar tudo vermelho. Preto mesmo. 18% de 2.000. E, professor, esse parece ser mais difícil. Você viu o 15% que eu acabei de calcular com vocês? Como é que nós obtemos o 15%? Nós juntamos partes, professor. O 15% é a mesma coisa que um pedaço de 10% acrescido de um pedaço de 5%. O 18%, professor, se a gente pensar bem, ele está quase chegando no valor redondo. Ele está quase chegando no 20%. Então, da mesma forma que eu encontrei o 15% por uma adição, eu também poderia encontrar o 18% por uma adição. Seria 10% mais 8%. Mas eu também posso optar em calcular esse 18%, professor, por uma diferença. Eu posso muito bem dizer que esse 18% está pertinho do 20%, não está? Tá, professor? Então, 18% é a mesma coisa que 20% menos 2%. Aqui eu estou escrevendo, eu estou riscando, mas eu quero que você tente fazer isso tudo de cabeça. Então, 18% ali, professor, seria 20% menos 2% dá o 18%. E como é que dá 20% de cabeça? Vamos lá. Professor, se eu sei calcular de cabeça 10%, eu sei 20%. É, professor? É. Porque se 10% é 200, 20% são quantas partes de 10%? 2. Então, professor, eu posso dizer que 20%, professor, dá exatamente R$400, professor. Menos 2%, professor, eu também consigo achar 2% de cabeça, já que eu sei calcular 1%. 1% não deu 20? Deu, professor, 1% deu 20. Se 1% deu 20, 2% vai ser 40, professor. Logo, 18% de 2.000 é 400 menos o 40, professor, vai dar R$360. Professor, então, peraí, devagar. Qualquer porcentagem dá para a gente fazer juntando partes ou subtraindo partes? Dá sim. Quer ver? Eu vou tentar resolver toda essa primeira atividade com vocês, me utilizando da regra prática e de algumas definições. Tipo, eu quero que você calcule para mim 2% de 700 laranjas. Eu quero que você calcule para mim 30% de 900 alunos. Problemas estes, professor, bem presentes nas atividades do livro, bem presentes, professor, nas principais avaliações, principalmente na prova do Enseja, professor. Chegou, Gabriel? Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Fique à vontade aí para estar participando. Prof, então, peraí. Eu posso resolver essas contas por regra de 3? Pode. Eu posso resolver essas contas pelo processo fracionário? Pode, sim, senhor. Eu posso fazer pela regrinha dos pulinhos? Deve, se for possível. Mas se você se sente mais seguro com a regra de 3, pode fazer com a regra de 3. Olha só, professor. Eu, particularmente, eu tento primeiro pelo processo prático, que é a regrinha dos pulos. Se eu não conseguir chegar no resultado, aí sim eu vou tentar fazer uma regra de 3, aí sim eu vou me utilizar do processo fracionário. Mas eu acho que dá para você trabalhar pela regrinha dos pulos aqui. Por quê? Acompanha comigo. Você tem um total de 700 laranjas, professor. Se eu perguntasse para você deste valor, você saberia calcular 10% e 1%? Com certeza sim, professor. Com certeza sim. Como é que seria, professor, 10% daquele valor? Pela regrinha dos pulos. Se eu tenho o valor de 700 e a vírgula está aqui, se eu der um pulo com essa vírgula, fica 70 laranjas, professor. Você entendeu? Já já eu vou para a pergunta. Professor, se ao invés do senhor dar um pulo, se eu desse 2, a vírgula está aqui, não é isso? Conta comigo. 1, 2. A vírgula fica. Que número deu, professor? Professor, eu acabei de achar 1% de 700. Mas qual que era a pergunta que ele estava fazendo para a gente? Era 2% de 700, professor. Como é que nós vamos chegar nesse 2% se eu só consigo, pela regra prática, achar o 10% e 1%? Gente, lógica.
Vamos raciocinar um pouquinho comigo? Cara, o que é 2%? Professor, 2% é 1% mais 1%, concorda comigo? E 1%, professor, eu já sei que é 7. 1% eu já sei que é, nem precisava ter riscado, dava para fazer de cabeça, professor? 2% corresponde a exatamente 14 laranjas. O que é que vocês acharam do processo? Vocês entenderam? A professora era só ter pegado 7 multiplicado por 2, dava do mesmo. Você entendeu como foi que eu fiz o cálculo? Pois vamos para a letra B? Já deu? Deu quanto, Gabriel, a sua? 240 alunos a B? Vamos ver aqui. Qual era a porcentagem? Ele queria que nós calculássemos 30% de 900 alunos. Professor, tem que fazer aquelas contas mirabolantes? Não, gente, tranquilo. Vamos ver aqui, ó. 30%, professor, é a mesma coisa que 10% mais 10% mais 10%. Eu acho que se você vem acompanhando a nossa aula desde a semana passada, você já aprendeu a calcular, professor, 10% de um valor de cabeça. Eu tenho aqui esse 900, professor. Vou anotar ele aqui, 900. A vírgula dele está aqui. Se eu perguntar quanto que é 10% desse valor, você não sabe me responder de cabeça? Com certeza, professor. É um pulo, né? Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Olha só, pega a canetinha, coloca onde está a vírgula, dá um pulinho só, um pulinho, ó. Ela vai ficar aqui, professor. Que número vai dar aqui? 90. Caramba, é mesmo, professor. Então, se eu der um pulinho com a vírgula, o número que ficar já é o 10%? O número que ficar já é o 10%. Ou seja, eu dei um pulinho, professor, aqui, ó, com a vírgula para a esquerda, e o número que ficou foi o quê, professor? R$90. R$90, professor. O valor que ficou foi R$90. Então, desses R$90 aqui, professor, ele não é o 10%, professor? É o 10%. Então, ele queria 30%. Professor, então é 90 mais 90 mais 90. Gabriel, você fez essa conta certa? Você colocou, ó, Gabriel, 90, 90, 90, e foi a pressa. Foi a pressa. Quanto é que dá 3 vezes 90? Professor, 30% de 900 corresponde a 270 alunos. Detalhezinho de nada. Mas eu acho que é porque você foi fazer rápido lá. Mas você entendeu, lógico que sim, que você já vem acompanhando há muito tempo essas aulas aqui, você já deve ter top das galáxias aí. Letra C, professor. Na letra C, eu tenho que calcular 40%. Oxe, e não trocou a cor da caneta, por quê? Pronto, troquei. 40% de 480 metros. Prof, eu posso fazer a fração 40 sobre 100 vezes 480? Pode. Posso fazer a regra de 3? Pode. Professor, eu prefiro o processo prático. Depois que pega a manha, o valor que eu estou analisando é esse, não é? Se eu botar, professor, esses 480 metros aqui, dá para você analisar até de cabeça. Eu estou analisando aqui com vocês, riscando, só para vocês irem assimilando, porque alguns pode ser que ainda tenham sentido certa dificuldade. Professor, o senhor pega lá, professor, tenta imaginar a vírgula pulando aí, ó. Professor, ela parou aqui. Que número vai dar aqui, professor? 48. Professor, então eu já sei que 10% de 480 metros, professor, vale exatamente 48 metros, professor. E, professor, bacana. Então, como é que eu chegaria no 40%? Gente, 40% é quantas partes de 10%? 4, professor. Se 10% é 48, professor, 40%, eu já vou pensar na multiplicação, professor. São 4 partes de 10%, ou seja, é 4 vezes 48 metros. Vai dar quanto, professor? Aí você tem que fazer a conta. 48 vezes 4, deixa eu fazer aqui. Ou somar, 48 mais 48 mais 48 mais 48. Tanto faz. 4 vezes 8, 32. Sobe 3.
4 vezes 4, 16, 17. 4 vezes 4, 16. 17, 18, 19, professor. Achei, professor. 4 vezes 48, professor, deu exatamente 192. A vírgula lá, Gabriel, a vírgula sua lá, você entendeu? Vai dar exatamente 192 metros. Não 19, não 19. Não é 19,2, mas você foi lá no rumo. Entendeu? Beleza, professor. Letra C foi? Dúvidas? Estou acompanhando vocês no chat, pelos dois chats. Prof, vamos lá então. Olha só. 15% de 600. Esse aqui eu consigo fazer super rápido, professor. Por quê? 15%, esse aqui é facinho, ó. É um pedaço de 10% que eu junto, professor, com um pedaço de 5. Não é isso? Professor, qual é o valor que a gente está analisando? 600. Vamos nós aqui no canto. 600. A vírgula está aqui. Se eu der um pulinho com a vírgula, professor, ó, que número ficou, professor? 60, professor. 60, já achei 10%, professor. Simples assim. 10% de R$600. Quanto que é, professor? É 60, professor. É 60. Se eu só dei um pulo aqui, ó, com a vírgula. Então, o número que ficou foi o 60, professor. O número que ficou foi o 60. Você não sabe que 10% é 60? Ah, professor, entendi. Então, isso aqui é R$60. E, professor, e o 5%? É mais difícil? Gente, de novo, já até fizemos o cálculo do 5%. Foi um deslize. Isso acontece, com certeza, nas melhores famílias, né, Gabriel? Professor, 5% tem que ser a metade de 10%. Metade, o 10% não é 60? Quanto que é a metade de 60? A metade de 60 é 30, professor. Então, o 15% é a gente somar o 10% com 5%, ou seja, professor, 15% de R$600 é exatamente R$90. Vocês estão vendo que a gente está conseguindo desenvolver na maior praticidade aí? Professor, realmente não está precisando de regra de 3, não está precisando multiplicar a fração que representa a porcentagem com o número. Então, aqui basicamente eu só tenho que saber somar, eu só tenho que saber subtrair. Já foram 4 resolvidas aí, não é? Letra E, professor. Ele queria que você calculasse 75% de 400 tijolos. Esse aqui eu não vou precisar da regra prática, não. Eu vou precisar daquelas definições iniciais do conteúdo, professor. Que definições iniciais eram estas? Prof, o senhor disse para mim que o valor total que está sendo analisado em qualquer situação, problema, professor, aqui é o valor total, ó. Que é o valor total, 400 tijolos, professor. Desses 400 tijolos, professor, eu sei que ele representa para mim o todo, né, professor? Então, esses 400 tijolos, ele representa para a gente o 100%, correto? Professor, se o senhor quisesse saber quanto que é 50%, você ia precisar fazer conta? Nunca. Se eu pedisse para vocês acharem 25%, alguns ainda que não assistiu à última aula, iam dizer, professor, tinha que fazer a conta para achar o 25%. Mas eu quero que vocês observem a proporcionalidade das coisas. O que é um 50%, professor? Deixa eu aumentar o tamanho desse 100%, ele ficou pequenininho. Eu sei que o 100%, ele representa para mim o todo, professor. O 100% representa para mim o todo, professor. O que é o 50%? Professor, o 50% é a metade, professor. Então, eu já sei que 50% são 200 tijolos, professor. E o que é o 25%? Professor, seguindo o mesmo raciocínio. O 50% é a metade do 100%. E o 25% é a metade dos 50%. Então, se eu sei que 50% é 200, 25% tem que ser a metade dos 200, ou seja, 100 tijolos. Vocês entenderam? Prof, mais ou menos, vamos lá. Como é que eu penso o 25%? Eu até coloquei para vocês. Toda vez, isso, o Gabriel até colocou no chat, acompanha aí, ó.
foi que o colega colocou para a gente. Professor, 25% é a metade da metade. Como assim, professor? A metade, eu calculo a metade uma vez, que dá 200, calculo a metade duas vezes, no caso, a segunda vez do 200, que dá o 100. Ou seja, eu calculo a metade duas vezes, metade do 400, 200, metade do 200 e 100, estaremos encontrando o 25%. Professor, mas aqui, professor, ele quer que o senhor calcule 75%. Oxe, é por aí mesmo, professor. 75% é só eu entender que é nós juntarmos 50%, sempre, professor. 50% eu já sei que são, professor, 200 tijolos. 25% eu sei que são 100 tijolos. Junta o 200 com 100, ou seja, o 75% corresponde a 300 tijolos. Ou seja, novamente, nós chegamos ao resultado daquela porcentagem simplesmente por adições de partes de pedaços. Entendeu? Professor, diga uma coisa. Eu poderia dizer que o 75%, professor, era 10% mais 10% mais 10% mais 10%, 7 vezes, e depois acrescentar 5%? Também posso pensar assim. Só que eu acho que pensar 50% e 25%, quando trata-se dos 75%, é mais prático e demora menos, professor, dá menos conta. Prof, se eu já entendi, vocês, calcula para mim 10% de 750, 15% de 3.500, 75% de novo aí, ó, de 360 e 25% de 140. E aí? E aí? Tranquilo, grande Gabriel? Valeu, cara. Prof, tem mais de uma forma. Vamos tentar fazer mais de uma forma? Por quê? Porque aí você vai escolhendo, professor, basicamente qual que é o método que você acha mais adequado. Vamos lá. Professor, eu vou calcular o 10% pela regra de 3, para recordar com vocês. Mas é óbvio que se for escolher entre a regra de 3 e o processo prático logo para o 10%, professor, o processo prático é melhor. Se eu der um pulo de cabeça, professor, 75. Já sei que é 75, professor, acabou. Não vou precisar da regra de 3. Mas vamos lá, como é que seria a montagem da regra de 3? O valor total que está sendo analisado é o 750. Então, eu faria o quê? 750, professor, ele corresponde ao meu 100%, professor. 750 corresponde ao meu 100%. E aí, tudo bem. Ele quer que você calcule quanto? Professor, ele quer saber 10%, você chama aqui de x. Aí você vai fazer essa multiplicaçãozinha cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Quem não gostar da regra de 3, faz pelo fracionário. Quem não gostar do fracionário, faz pela regra prática. O que é que eu quero? O que é que eu quero de vocês? Que vocês sejam capazes de, dependendo da pergunta, dependendo da situação, problema, depois que a gente treinar o cálculo próprio da porcentagem, a gente vai resolver problemas, tá bom? Que envolve um aumento, o cara ganhou um desconto, ele ganhou um aumento, e aí vai. Vocês vão participando à medida que vocês forem entendendo ou entendendo. Vocês podem até fazer assim, professor, eu posso perguntar aqui uma porcentagem, um número? É só você colocar no chat que a gente vai conversando. Prof, esse aqui é um dos mais conhecidos. Toda vez que eu chego numa sala de aula, gente, como é que vocês calculam porcentagem? O aluno diz logo para mim, professor, eu faço por regra de 3. É a primeira coisa que o pessoal fala. Só que a regra de 3 é boa. É boa sim, professor, mas não é essas Coca-Cola. O pessoal fala muito, não é muito essas Coca não, professor. Por quê? Porque ela gasta mais tempo. Ela requer um pouco mais de cálculo. Como é que funciona? Multiplica em cruz, né, professor? Isso aqui é a propriedade fundamental das proporções. Vai ficar x vezes 100, professor. Vai dar 100x, que é igual a 750 vezes 10. Vai dar 7.500. Esse 100 que está multiplicando, ele vai passar para o lado do 7.500 dividindo. Eu boto aqui embaixo, ó. Para a gente fazer aqui, professor, a divisão, a gente começa cortando os zeros do 7.500. Professor, está aqui, ó. 10% deu. Oxe, professor, para que a gente ia ter esse trabalho todo mesmo? Não faz nem sentido a gente ter que montar essa regra de 3. Se eu aprendi, professor, pela regrinha dos pulos, professor.
Eu aprendi, professor, que para achar 10%, professor, eu dou um pulo. Você já entendeu como é que funciona isso? O valor lá era 750. Cadê a vírgula do cara? Está aqui. O que é que você faz? Não precisava nem riscar. Você percebeu que nem riscar precisava? Professor, se eu dar um pulinho, ó. Olha onde é que a vírgula parou. Que número ficou? Professor, acabou, professor. A resposta é 10% daquele valor. É só o 75. Não foi mais rápido? Prof, tem também o processo fracionário, professor. Tem também o processo fracionário. Eu posso fazer pelo processo fracionário? Pode sim, professor. Porque pelo processo fracionário, se eu pego a porcentagem, escreve na forma de fração, multiplica pelo número, não é? Mas vamos lá. Como a gente está treinando um pouquinho de cada processo, olha a outra aqui. O exercício anterior a gente fez todo por regra prática. Agora esse aqui eu estou fazendo por regra de 3. Aí você vai analisando e você vai dizendo aí, professor, e se fosse tantos por cento daquele valor? Coloca no chat aí que eu faço aqui o exemplo que você está pensando aí, tá bom? Prof, vamos ver aqui. Eu tenho para calcular aqui, ó, 15% de 3.500. Professor, a regra de 3, ela dá para fazer com qualquer porcentagem? Qualquer porcentagem. O valor que nós estamos analisando aqui é o 3.500, então a gente vai fazer aqui, ó, 3.500 é o dinheiro todo, né, professor? 100%. 15%, professor, corresponde a X. 15% corresponde a X. Tá, professor, o que é que eu faço? Aquela multiplicaçãozinha cruzada, professor. Ó, esse vezes esse vezes esse. Eu posso até tentar uma simplificação desta proporção, mas eu não vou adentrar muito. Eu só estou querendo apresentar para que vocês tenham uma ideia. Mas para a série de vocês, para o EJA quarta etapa, a gente quer que vocês busquem raciocinar de forma mental mesmo, só com a cabecinha. Mas se já estiverem entendendo, tranquilo. Pelo menos a apresentação inicial do que vem a ser uma regra de 3, a gente já tem uma noção. Professor, se eu fizer a conta, vai ficar 100 vezes x, vai dar 100x, que é igual 3.500 vezes 15, não sei. Olha o trabalho que teria que fazer aqui. 3.500 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, sobe 2. 5 vezes 3, 15. Com aquele 2, 17. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 0, 0, 5. 7, 5, 12. Sobe 1. Professor, aqui vai ficar 3, 4 e 1. 5, professor. Olha só quanto que deu. Deu 52.500, professor. 52.500. Você está vendo o trabalhão que a gente está tendo na regra de 3? Professor, dava para fazer pela regra prática? Oxe, dá sim, gente. Só somar duas partes rapidinho. Termina a conta, professor. Vai ficar x é igual aos 52.500 dividido pelo 100. Corta os dois zeros do número com os dois zeros do 100. X vai dar igual 525. Ou seja, professor, 15% de 3.500 dá R$ 525. Professor, faz rapidinho pela regrinha dos pulos, só para me ver aí. Gente, olha só como é prático. Dá de eu responder nessa caixinha aqui, professor, chegar naquele mesmo 525, para você ver a praticidade da coisa. Professor, se eu pegar aquele 3.500, vou pegar lá onde está o número mesmo. Você está vendo a vírgula dele? Está aqui, né, professor, a vírgula dele? Está aqui, professor. Se o senhor der um pulo com a vírgula, ela vai parar aqui. Que número vai ficar? 350, professor. Eu já sei que 10% desse valor, professor, vale 350. Cara, se eu sei 10%, eu sei 5%. Por quê, professor?
Porque 5% tem que ser obrigatoriamente a metade do 10%. Logo, a metade do 350, que é 175. Professor, mas lá é 15%. Pois vamos juntar as partes. 10% com 5% dá o 15%. 350 mais 175, professor, vai dar exatamente o 525. O que é que você achou? Processo prático é mais bacana, não é verdade? Processo prático é mais rápido. Eu achei. E você? Prof, tinha mais porcentagens lá. Tinha mais porcentagens. Eu quero que você calcule 75% de 360. Esse aí, professor, era 50% mais 25%. Era mais rápido, mas podemos fazer por regra de 3. Por regra de 3, professor, qual é o total de laranjas que está sendo analisado aqui? Então, seria 360. É o meu todo, professor. É o meu 100%. Você quer quantos por cento? 75. Professor, por que você não botou 75 do outro lado? Porcentagem com porcentagem, valor com valor. Laranja com laranja, na realidade. Prof, faz a conta. Produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. 100 vezes x, 100x. Que é igual, professor. 360 vezes 75. Aí tem que fazer aqui, que eu não sei de cabeça, não. 360. Se eu fosse fazer a regra prática, eu já tinha chegado no resultado. Vezes 75. Fora a conta, que sempre é maior. Professor, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. Coloca o 3. 5 vezes 3, 15. Com aquele 3, 18. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6, 42. Coloca o 2, sobe. 4. 7 vezes 3, 21. Com aquele 4, 25. Somando, vai dar 0, 0, 10, sobe 1, 5, 6. Professor, deu 27 mil, professor. $27.000, professor. E agora? Só pegar o 100 e passar dividindo. Só pegar o 100 e passar dividindo. Professor, mas esse é o melhor método? Não, gente. É isso que eu quero que vocês observem. Porque alguns alunos já estão habituados, já estão dependentes, vou colocar dessa forma, já estão dependentes do uso da regra de 3, sendo que existem métodos mais fáceis e com bem menos conta. Então, professor, a gente tenta o método prático, se não conseguir, aí sim, professor, é que a gente recorreria a uma regra de 3, porque aqui vai ficar x, vai ser 27.000 dividido por 100. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, x vai dar 270 laranjas. Vocês entenderam? Entenderam? Certeza? Prof, eu acho que eu entendi. Mas, tipo assim, eu conseguiria fazer de cabeça, sem nem riscar. Raciocina comigo. Se eu tenho 360 laranjas, é o todo, é o meu 100%. Quanto que é 50% daquele valor? Professor, 50%? 50% seria a metade. Seriam 180 laranjas. Tá, professor, 50% é 180. Guarda aí. Quanto que seria 25% de 360? Professor, 25% tem que ser a metade dos 50%, não é verdade? Então, a metade de 180 é 90. Então, professor, se eu juntar o 50%, que vale 180, com o 25%, que vale 90, dá o 75%. Então, 180 com 90 dá o mesmo 270. Você percebeu que o raciocínio ele não muda? Prof, eu acho que eu entendi. Então, esse 25% aqui, eu sei que tem regra de 3 aqui, professor. Posso fazer por regra de 3? Posso. Mas o regra de 3, você acha que é o processo mais adequado?
Não, professor. Então, o cara pediu 25%, eu penso logo assim, professor, é a metade da metade. Eu sempre faço isso. Ah, professor, então eu vou deixar a regra de 3 para outras porcentagens. Como assim? Você tem aqui 140 quilos. Qual é a metade de 140 quilos, professor? 70. Qual é a metade de 70? 35. Professor, achei a resposta. 25% de 140 quilos equivale a 35 quilogramas. É, professor, bem mais rápido do que a regra de 3. Faz sentido. Só não entendi direito. Faz de novo aí. Se eu tenho o valor lá 140, se eu peço 50%, é a primeira metade, professor. 50% de 140 seria 70 quilos. E a metade de 70 quilos, professor, dá quanto? Metade de 70 dá 35 quilos. Você entendeu? Certeza que você entendeu? De boa, professor. Então, prof, nessa situação aqui, eu acho que é mais prático realmente nós utilizarmos a regra prática. Mas, se você quiser, professor, você pode fazer a regra de 3 sim. Você ia botar 140 quilogramas, é o todo, ele representa 100%. Logo, 25% vai valer X. Você faz produto dos meios pelos extremos, aquela multiplicaçãozinha cruzada. Vai ficar, professor, 100 vezes x dá 100x, que é igual a 25 vezes 140, professor, que vai dar 3.500, dá 3.500. X é 3.000, lembrando que você tinha que ter feito a multiplicação, dividido por, corta esse zero com esse zero com esse zero, vai dar o mesmo 35 quilogramas. Vocês entenderam? Vão pensando aí nas dúvidas, vão pensando aí numa porcentagem para a gente estar esclarecendo de alguma situação cotidiana sua. Que agora a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, 2 minutinhos, e a gente volta já já com mais cálculo de porcentagens e suas aplicações. Até daqui a pouquinho.